1 Reis, capítulo 3, versículo 3 ao capítulo 4, versículo 34. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso, o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: "Peça o que quiser e eu lhe darei." Salomão respondeu: "Tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora, continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai, Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo?" O Senhor se agradou do pedido de Salomão, por isso Deus respondeu: "Uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E, se você me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa." Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da arca da aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz. Depois ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas: "Por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, essa mulher também deu à luz um filho. Estávamos só nós 2 na casa, não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite, porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou de noite, tirou meu filho do meu lado enquanto eu dormia e o pôs para dormir ao lado dela. Depois colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. De manhã bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto. Quando o observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era meu." "Não," interrompeu a outra mulher, "o filho morto era seu, e o vivo é meu." "Não," disse a primeira mulher, "o filho vivo é meu, e o morto era seu." E assim elas discutiram diante do rei. Então o rei disse: "Vamos esclarecer as coisas. As 2 afirmam que o filho vivo é seu, e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada." E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: "Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma mulher e metade à outra." Então, por causa de seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: "Não, meu senhor, dê o menino a ela. Por favor, não o mate." A outra mulher, porém, disse: "Muito bem, ele não será nem meu, nem seu. Dividam a criança ao meio." Então o rei disse: "Não matem o bebê. Deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe." Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. O rei Salomão governou sobre todo Israel, e estes foram os seus oficiais mais importantes. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe
e Aías, filho de Cisa, eram os secretários da corte. Josafá, filho de Ahilude, era o historiador do reino. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era supervisor dos governadores distritais. Zabude, filho de Natã, era sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aizar era administrador do palácio. Adonirão, filho de Ábida, era encarregado dos trabalhos forçados. Salomão tinha também em todo Israel 12 governadores distritais responsáveis por fornecer alimento para a casa do rei. Cada um deles fornecia provisões durante um mês do ano. Estes são os nomes dos 12 governadores: Ben-Ur, da região montanhosa de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saá-Olbim, Bet-Semes e Elon-Bet-Hanã; Ben-Ezed, em Arubote, Socó e toda a região de Éfer; Ben-Abinadab, em toda a Nafote-Dor. Ele era casado com Tafate, uma das filhas de Salomão. Baaná, filho de Ahilude, em Taanaque e em Megido e em toda a Bet-San, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, e todo o território desde Bet-San até Abel-Meolá e para além de Joquimeão. Ben-Geber, em Ramote-Gileade, incluindo as cidades de Jair, assim chamadas por causa de Jair da tribo de Manassés, em Gileade e na região de Argobe, em Bazã, incluindo 60 grandes cidades fortificadas com trancas de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Maás, em Naftali. Ele era casado com Bazemate, outra filha de Salomão. Baaná, filho de Uzai, em Azer e em Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, incluindo os territórios de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador dessa região. O povo de Judá e Israel era tão numeroso quanto a areia na beira do mar. Todos estavam muito contentes e tinham comida e bebida com fartura. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates ao norte até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. Os povos conquistados enviavam tributos a Salomão e continuaram a servi-lo durante toda a vida. Para a provisão diária do palácio de Salomão eram necessários 30 cestos grandes de farinha da melhor qualidade, 60 cestos grandes de farinha comum, 10 bois dos currais de engorda, 20 bois do pasto, 100 ovelhas e também veados, gazelas, corças e aves seletas. Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tifzá até Gaza, e havia paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança. E desde Dan ao norte até Berseba ao sul, cada família possuía sua própria videira e sua própria figueira. Salomão possuía 4.000 estábulos para os cavalos de seus carros de guerra e 12.000 cavalos. Os governadores distritais forneciam com regularidade o alimento para o rei Salomão e sua corte. Cada um providenciava para que nada faltasse no mês que lhe havia sido designado. Também providenciavam a cevada e a palha necessária para os cavalos de guerra e os cavalos de carga nos estábulos do rei. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e conhecimento tão vasto quanto a areia na beira do mar. Sua sabedoria era maior que a de todos os sábios do Oriente e todos os sábios do Egito.
Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etan, o Esraíta, e Emã, Cacol e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de toda espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. Atos, capítulo 6, versículos 1 ao 15. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: Nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos. E escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então, convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: Ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: Este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Salmos, capítulo 126, versículos 1 ao 6. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: O Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Que os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Provérbios, capítulo 16, versículos 26 ao 27. É bom que os trabalhadores tenham apetite. O estômago vazio os impulsiona. A pessoa sem caráter cria problemas. Suas palavras são fogo destruidor.